Olá, o vídeo de hoje tem como tema guerra fiscal, guerra comercial. Em razão dos acontecimentos aí, que pegou julho de 2025, estamos em julho de 2025, só vou registrar aqui o período caso alguém assista esse vídeo num futuro aí, e envolve o quê? As medidas relacionadas ao comércio exterior do governo americano, que vem aumentando as alíquotas de vários países relacionados aí à importação e exportação, ao comércio exterior, e especialmente no caso do Brasil, onde o aumento da alíquota foi mais elevado que o restante. Eu utilizo o termo alíquota por dois motivos. Primeiro, taxação é coisa da mídia, né? Isso é um termo utilizado na mídia que não envolve conhecimento técnico. Então eu evito de utilizar esse termo e utilizo o termo técnico, que é o aumento, a majoração das alíquotas. Segundo, como de vez em quando aparecem uns haters aí querendo trazer uma conotação política em alguns vídeos que eu posto, eu quero deixar claro aqui que não tem nenhum intuito aqui de se colocar de forma política. O intuito desse vídeo, como todos os outros que eu faço, é apresentar conhecimento técnico e deixar para que vocês tirem as suas conclusões, façam aí os seus debates com conhecimento técnico, sem nenhum posicionamento político. Não cabe aqui nenhum posicionamento político e eu jamais vou colocar em algum vídeo meu o meu posicionamento político, tá? Então eu achei isso importante por conta de alguns comentários de pessoas que vêm para o meu canal, que não me conhecem e acabam aí colocando alguns comentários, né? Das quais eu nem vou responder, eu não pretendo responder nesse sentido, tá? Então, o que eu vou apresentar aqui são conceitos técnicos relacionados ao direito tributário e ao direito empresarial dentro do comércio exterior. E trazer também essa questão da guerra fiscal versus guerra comercial. Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de comércio exterior, a gente fala de imposto de importação e imposto de exportação, né? O II e o IE. Esses dois impostos têm natureza extrafiscal. Eles são para regular o comércio exterior. Em alguns vídeos aqui já postados no canal, eu faço essa diferença, especialmente quando eu falo do IOF, que também é outro imposto regulatório e não arrecadatório. Então, a finalidade tanto de importação como exportação é regular o comércio exterior. Regular de que forma? De duas maneiras. A primeira, naturalmente, se refere, né, ao relacionamento com os países ou com blocos econômicos. Trabalhar alíquotas para que essas alíquotas ou sejam uniformes em determinado grupo de países, algum bloco econômico, ou que seja vantajoso por questão de negociação entre um país e outro. Então, alíquotas para importação e exportação, elas são sempre o quê? Elas são sempre negociadas entre países. O que eu vou comprar de você e o que eu vou vender para você, e assim de forma recíproca. Então, dentro do comércio exterior, vocês têm muito esse princípio da reciprocidade que vem sendo comentado aí pela mídia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da extrafiscalidade, né, desse caráter regulatório desses dois impostos, se refere, no caso do imposto de importação. No caso do imposto de importação, é proteger também o mercado nacional. Por quê? Nós temos o tão falado custo Brasil, nossa carga tributária é alta, de modo que, dependendo de onde vem aquela mercadoria, aquele produto, ele vem num valor muito inferior ao praticado no mercado nacional. Então é importante que esse produto, essa mercadoria, quando ingresse no país para fins de comercialização no território nacional, venha em valor que possa manter o mercado, ou seja, não quebre as empresas nacionais. Então, ainda que ele venha com um valor muito inferior, vem o imposto de importação, tributa de uma forma elevada, não somente o imposto de importação, mas outros impostos que andam junto, uma carga tributária de modo geral, mas especificamente o imposto de importação. E aí
esse produto, essa mercadoria ingressa em valor compatível com o que é negociado no país ou até às vezes mais caro para proteger. Então existe aí uma ideia de proteção ao mercado nacional. Por isso que o importado acaba entrando de forma mais cara no caso do Brasil. A exportação tem um outro caráter que muitas poucas pessoas que não estudam, né, conhecem. No caso da exportação, nós temos que exportar mais do que importar. Por quê? Porque o valor, a arrecadação do imposto de exportação tem como finalidade constituir as reservas nacionais. Então é um dinheiro que é destinado para compor as reservas nacionais. Reservas essas, vamos trocar em miúdo, uma espécie de uma poupança, mas assim, né, de uma forma muito chula de explicar. Reservas nacionais são utilizadas, por exemplo, quando o governo federal precisa intervir no mercado, jogar dinheiro no mercado. Da onde que ele tira? Das reservas nacionais. Então, as reservas nacionais, esse valor que é guardado, né, nessa forma precária de falar, a poupança, é utilizado para determinadas políticas, necessidades de intervenção do Estado numa economia. Então, quanto mais a gente exporta, mais reservas nós temos. Nós tivemos vários momentos que o Brasil conseguiu alcançar um valor de reserva que até poderia ser utilizado, não digo para quitar, mas para abater muito uma dívida pública, mas não era intenção, não é uma estratégia muito interessante, foi utilizado para outras coisas. Então, quando tem crises econômicas mundiais, é muito comum utilizar esse valor para dar essa regulada no mercado e dar uma segurada nos reflexos. Então, o imposto de exportação também é extremamente importante para poder constituir essas reservas nacionais e não somente promover, né, o comércio exterior, financiar as empresas que trabalham com comércio exterior. Então, isso é o caráter regulatório. E, naturalmente, imposto de importação e exportação, então, são impostos que são sempre objeto de negociação entre países. Até aí, ok, eu coloquei aqui os tópicos que eu quero falar para não me perder, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, quando um país, como que está acontecendo, ele quer forçar algo, impor uma condição, romper relações comerciais, ele pode utilizar então essa ferramenta de alterar a alíquota, aumentar a alíquota que a galera aí tá falando tarifaço, né? Esse ponto eu nem vou entrar porque tá muito claro aí a política que está sendo utilizada pelo governo americano, tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Essa situação não prejudica países de um modo geral, prejudica todos, inclusive o americano, né? Mas enfim, vamos por etapas aqui. Então esse é o primeiro ponto que eu coloquei para vocês aqui. E aí, o governo americano deixa muito claro que o quê? No caso que ele está fazendo é proteger o comércio, né? O mercado americano. Esse é o primeiro ponto, porque precisa, sim, precisa lá de forma econômica fazer esse tipo de situação. A forma como está sendo feita, que está sendo questionada, há quem inclusive já defenda a ideia de um ingresso na justiça mesmo para questionar essa elevação, né, de 50%, agora tem ameaça aí de 100% para determinada situação, que eu não vou colocar aqui nesse vídeo, porque eu não quero fugir do tema. Aí o segundo ponto que eu quero colocar aqui é o quê? Começaram a aparecer notícias sobre suspensão de importações de produtos nacionais. Por quê? Porque o Brasil, além do que está sofrendo, também prometeu o quê? Reciprocidade, que eu expliquei no início do vídeo, ou seja, aplicar a mesma alíquota que está sendo aplicada pelo governo americano. E aí as pessoas perguntam assim, mas como assim suspender a exportação se aquilo só vai valer em agosto e nós estamos em julho ainda? Aí nós temos uma outra situação. Comércio exterior trabalha com cláusulas chamadas Incoterms. Incoterms, cada um chama de um jeito.